Boa noite a todas, a todos. Talvez quando conversei com o Eduardo, depois com o Felipe, um pouco com o Bruno, fiquei pensando a partir do espaço que me situo, como eu poderia tentar contribuir um pouco para o debate, até porque, como já foi dito muito bem, as militâncias são feitas, as experiências, as experimentações falam mais do que qualquer exposição que possa ser trazida. Mas pensei em tentar trazer para a discussão, a partir, inclusive, desses olhares mais gerais e amplos, um pouco do espaço mais micro, da ação cotidiana, que é uma das coisas que tem me preocupado ou tem me motivado a transitar numa área tão dura que é a gestão, né? Então eu tenho tentado pensar a construção de estratégias que nos permitam fugir um pouco ou encontrar espaços de fuga que possam mostrar ou parecer adaptação, mas por outro lado são transformação, que possam operar na via do paradoxo e, portanto, tentar fugir dessas lógicas que foram colocadas, que o Bruno trouxe claramente aqui também, porque o meu grande medo é que nossas, vou falar minhas atuações ou meus pensares e tentativas de construções diferentes acabem reforçando ou construindo maquinarias muito iguais ou semelhantes às já existentes. E aí eu fico com pouco espaço, né, que não seja um confronto maior, uma luta numa outra perspectiva. Então, eu vou tentar trazer como eu enxergo que há possibilidades, né, de tentar... porque uma coisa está clara, as cadeias produtivas colocadas aqui, por mais que a gente avance, e historicamente no Brasil tem se usado dinheiro estatal para formar ou para constituir empresas que pudessem ser players relevantes nessas cadeias, nós não tivemos êxito nisso e nem teremos, né? Porque ainda mais agora que acho que o nosso capital, entre aspas, industrial, descobriu que a exportação de commodities e a aplicação no sistema especulativo são rendas interessantes. Então, a gente acaba refém de toda essa conjuntura, e aí a grande pergunta que me sobra, né, e eu vou tentar falar um pouquinho nesse sentido, é como pensar alternativas autogestionárias, pensar alternativas que fujam dessas lógicas no seu cotidiano, na sua praxis. E aí eu penso ser extremamente importante que, sim, nos enxergamos, né, e façamos construções enquanto coletivos, enquanto sujeitos coletivos, mas nunca na busca de identidade única. Aquilo que tem uma identidade muito rígida, muito forte, que acaba perdendo a sua multiplicidade, é muito fácil de capturar. Então eu penso que a primeira coisa que a gente precisa tentar fazer nas ações cotidianas, ou tentar expressar, é um uno pelo múltiplo, e não um uno que nos ingesse. E nesse sentido, né, que eu acredito que as práticas, né, a praxis, a imanência, seja extremamente importante que nós cuidemos, né? Eu acho que aqui no início foi lido um manifesto, uma carta de princípios, e logo foi dito, né, que eles são retroalimentados e mutáveis, e isso não significa não ter princípios, né? Isso é muito importante, mas na prática cotidiana eles vão ganhando significados, afetos, construções, porque meu grande medo é que, independente de alternativas, muitas vezes que pensemos, de construções diferentes, a gente acaba sempre adaptando a vida à norma e não o contrário. A gente acaba sempre capturando, através de normas, sejam elas escritas, sejam elas acordos tácitos, seja ela capital simbólico, seja ela o que for, a gente acaba fazendo uma adaptação das vidas às normas e não o contrário. E para isso, né, eu acho que a gente precisa acreditar em coisas que se faz sem saber muito bem aonde se vai chegar, né? Isso pode parecer uma falta de perspectiva, mas não é isso. Eu acredito na atuação enquanto experimentação, fugir de uma lógica finalística, porque essa lógica
finalística, essa lógica que inclusive nós temos adotado no país em relação, por exemplo, às políticas públicas, e eu não sou contrário a políticas públicas, mas acho que há uma discussão a ser feita de como elas se operam e se materializam. Essa lógica muito finalística, ela vem de onde? Ela vem dessa lógica que foi trazida aqui, dessa questão do capital financeiro que regula. Ela é uma lógica de gestão que tem uma racionalidade e que vai levar sempre a adaptação das alternativas a reforçarem, por via direta ou indireta, essa lógica em última análise. Então, eu acho que essa manutenção da multiplicidade, dessa potência do horizontal, da diferença, da ideia de caos, dessa construção imanente, ela é fundamental para a gente minimamente encontrar rotas de fuga, possibilidades, confrontos a serem feitos, e aí também há um perigo, né, de cair na horizontalidade pela horizontalidade, que também acho que é um problema. Em alguns momentos, se as estratégias, as concepções, elas são horizontais e, como eu vou trazer depois, legitimadas em uma forma de espiral, acredito eu, algumas ações, algumas questões mais táticas, elas requerem uma certa verticalização, para a gente não acabar no horizontal pelo horizontal e não sair dessa perspectiva. Por favor, próximo. Então, eu acredito que devemos tentar construir estratégias, coletivos, ações que vão se validando numa forma de espiral. O que seria essa figura de espiral? Por mais legítima, por mais que seja a nossa vontade, que seja compartilhamento de afetos, desejos e tal, ela se mantém aberta. Ela se mantém aberta para novas colagens, para novas experimentações, para novos diálogos, porque esse fechamento, esse engessamento é que acaba tornando, né, essas alternativas muito mais capturáveis, né? Eu tenho muito medo da institucionalização, não necessariamente pela via da instituição, né? Eu militei por muito tempo e acho que alguns aqui convivem, e também não dá para dizer que existe uma economia solidária. Acho que a economia solidária, pelo menos quero que seja múltipla, mas tenho todo um debate, uma reflexão que depois podemos também fazer sobre a diminuição do potencial criativo da economia solidária a partir das SENAIs, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que via editais, por exemplo, acaba determinando como são as feiras, como são isso, como são aquilo, construindo uma institucionalidade que vai limitando esse movimento. Então, acho muito importante essa abertura, né, para essas outras colagens, porque se essa autogestão nessa escala global ela parece, né, se não for pela via da luta armada ou do confronto mais direto, bastante difícil, eu acho que o ganho de escala dela pode se dar por esses encontros entre os diferentes que querem, na verdade, construir alternativas fora do que está colocado enquanto hegemônico, e sem essas colagens, sem essa ideia de encontros dessas perspectivas, numa forma de rede, a gente não ganha escala. Só que aí, e aí eu peço para passar para o terceiro, por favor, a rede aqui, para mim, não é uma entidade fixa. A rede não é nós com nós mesmos, a rede é a rizoma. A rede é a abertura constante, eu não sei para onde vai, que jeito vai, e aí a gente tem, né, e na gestão isso é muito forte, o medo do mistério. Parece que se o mistério, né, se a gente não sabe, não controla muito bem para onde vai, o que vai acontecer, e aí vem a ideia de oportunismo e tal, e aí aqui, não funciona, não. Eu não gosto, né, da ideia, eu acho complicada a ideia de rede enquanto entidade fixa, cheia de barreiras de entradas e saídas. E se nós olharmos o nosso, vou chamar do nosso oponente por falta de um termo melhor, mas o capitalismo opera nessa lógica. O capitalismo opera nessa lógica de redes abertas, cada vez com menores barreiras institucionais, colando todo mundo, mesmo que a gente não queira ser colado. E parece que para combater esse sistema, a gente acaba às vezes criando uma identidade rígida, se fechando e não permitindo novas colagens. Então, se eles já aprenderam, entre aspas, né, e aí eu não falo da experiência de vocês, pelo amor de Deus, não tenho condições de fazer isso, mas eu conheço, a partir da minha vivência, parece que a gente vai no caminho contrário e aí acaba sendo uma presa fácil.
Então eu acredito mesmo em lógicas menos finalísticas, voltadas e construídas a partir da diversidade, do uno pelo múltiplo, né? E sempre numa perspectiva de ser e devir. E aí o paradoxal, porque eu não vou conseguir dizer a palavra que queria. Daí o paradoxal da estratégia dessas alternativas. Se você é sempre mutação, é hoje e está buscando ser um devir ali na frente. Se você tem essa perspectiva, o combate, a captura se torna mais difícil. Eu acho que a gente só consegue minimamente operar para além dos modelos vigentes se a gente conseguir fazer um pouco isso, sermos constantemente estabilizações provisórias. E isso, de novo, isso não significa que eu não tenha princípios, que eu não tenha valores, que eu não saiba por que caminhos quero trilhar, mas isso não pode impedir o acontecimento, isso não pode impedir que eu enxergue outros caminhos, isso não pode impedir que eu consiga essa transformação que dificulte essa captura. E aí, uma coisa que talvez seja um tanto controversa, mas eu acho que é fundamental a utilização das tecnologias de informação e comunicação. Acho que não dá para pensar processos hoje de autogestão, de construção de alternativas em menor ou maior escala, inclusive possibilidade de afetar outras pessoas para essas alternativas ou outras alternativas diferentes do que hegemonicamente está posto, sem apostar nas famosas TICs, nas tecnologias de informação e comunicação. Desde o que está sendo feito, eu acho, que é colocar o vídeo, disponibilizar, até plataformas que funcionem como verdadeiras confluências de movimentos, confluências que depois podem ser físicas, além de virtuais, mas que possibilitem essas aproximações. E também, para que a gente possa construir alternativas, e já vou me caminhando para o encerramento, a partir da tecnologia de informação, que nos permitam fugas um pouco mais ousadas ou uma visão mais pessimista, que a gente seja um pouco menos capturado, pelo menos, a partir das tecnologias de informação. E aí falo de coisas simples, como, por exemplo, experiências no Equador que a circulação da moeda foi desenvolvido um software para celulares e grupos trocavam produção, consumo entre eles sem passar pelo sistema financeiro. Claro que isso depois foi proibido, teve toda uma regulamentação, todo um problema, mas esse tipo de solução também passa pela tecnologia. E acho que tem alguns, assim, aí minimamente isso não é pretensão de trazer modelos, óbvio que não, até porque daí está indo contrário a tudo que eu falei, mas acho que tem alguns espaços hoje que operam muito bem a partir dessa lógica das tecnologias de informação e comunicação, onde você tem uma plataforma, lança uma ideia, os grupos vão colando, isso vai sendo construído numa conectividade, numa horizontalidade e depois se coloca isso em prática. E aí eu vou citar um que talvez vocês conheçam, mas que acho que vale a pena dar uma mirada, que é o Espaço Comum Luiz Estrela em Belo Horizonte. Acho que é um espaço que alia uma confluência física e digital hoje importante, que vai agregar lá movimentos dos mais diferentes, ideias das mais diferentes, claro que com avanços, dificuldades, mas acho que dá essa perspectiva de como o uno pode ser múltiplo, e não esse uno que acaba nos enfraquecendo. Só passa dois, pode passar mais um, por favor. Então, para encerrar, o que eu quero dizer é que a grande questão que me preocupa, e aí talvez eu esteja mais aqui para aprender e debater do que para trazer as contribuições, é realmente conseguir construir estratégias que nos possibilitem, estratégias, ações, porque para mim a estratégia é emergente, não é estratégia naquele sentido de um plano, forças e fraquezas, não é isso. A estratégia é uma ideia de estratégia situada, é aproveitar potencialidades e fazer da dificuldade uma potência, inclusive. Então, a minha grande preocupação hoje é olhar para uma série de alternativas, inclusive muitas que participei, e perceber que, no fundo, elas acabam, ao adotar construções muito semelhantes a modelos de gestão, a modelos de ação que estão postos, acabam, para usar uma figura da complexidade,
pensando que alimentam uma hélice e acabam depois alimentando outra. Então acabam nos colocando como presas capturáveis, como menores possibilidades de minimamente nos desvencilhar das amarras que aqui foram postas. Muito obrigado.